11 horas e 20 minutinhos, voltamos com o programa Algo a Mais. Estamos ao vivo aqui pelo canal 27. Você pode entrar em contato com a gente, mandar a sua perguntinha, tá aí as formas aí, né, gente? Programa Algo a Mais e o WhatsApp 8405-3791. Roberta, estávamos falando aqui sobre rotina e parece que teremos um curso, né, em breve. Teremos para montar um curso. uma rotina. Pois é, a Renata tem se destacado, né, Renata? É um prazer a participação da Renata nesse tema. Como foi com a Maria Helena, com certeza que para a área escolar acho que fez toda a diferença a participação dela. E agora acho que a gente queria ouvir um pouco mais da Renata, né? Porque a Renata, além de ser mãe, de contribuir aqui no assunto como mãe, a Renata tem um negócio na área de sucesso, né? Que está se destacando, que às vezes eu brinco com ela e falo assim, eu tenho medo de algumas coisas, porque eu acho que mãe tem que ter muita consciência para conseguir fazer as coisas da Renata. Mas assim, é um orgulho, Renata, eu tenho falado de você, das suas coisas, porque eu acho que colabora com isso tudo. Então conta pra gente o que é a sua empresa, o que você faz, como trabalhar essa rotina, desde quando que você começa com essa coisa da rotina em casa. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu trabalho como consultora familiar, eu criei o método Sosseguinho, que é, na verdade, um método para criar rotina para crianças, que pode começar desde que sai da maternidade. Claro que não é aquela coisa, quando a gente fala em rotina para bebê recém-nascido, o pessoal fica, mas surtou. Cada criança é uma criança. Sim, cada criança é uma criança. Você não precisa viver com o relógio do seu lado, porque o neném tem o tempo dele, tem neném que mama a cada 2 horas, neném que mama a cada 3 horas, e a gente tem que respeitar isso. Como tem crianças que mais velhas precisam mais atenção dos pais, crianças que são mais independentes. E o meu método é justamente isso, a gente conhece a criança e dentro das necessidades dela montar uma rotina que funcione para a família, porque também não adianta eu dizer que você tem que acordar às 6 da manhã se vocês não acordam, então, mas porque fica muito bonito no papel e não funciona, isso, né? Então, dentro das necessidades da criança e da família, a gente cria uma rotina para deixar essa criança mais tranquila. Por quê? Porque eu sempre falo 2 coisas. Uma é, imagina alguém chegar na sua casa amanhã de manhã e dizer, desde levantar e escovar os dentes, eu que vou mandar em você. Não tem. Você não vai saber o que vai acontecer no seu dia. Isso é muito estressante. Se a gente parar 10 segundos para se imaginar fazendo isso, é uma coisa que a gente nem consegue realizar na cabeça da gente. Mas o dia da criança, ele é assim. Se você não tem uma rotina, desde que ela acorda, um dia ela vai no banheiro, no outro dia ela vai primeiro comer, no outro dia ela não sabe o que vai acontecer. E o bonitinho que eu estava falando é quando você começa com a rotina, eles já acordam e já falam, é para fazer isso? É para fazer aquilo? É uma graça. Eles já vão, e essa segurança e essa autonomia que eles ganham, que eles são donos do dia deles. Então, quando a gente fala em rotina, as pessoas acham que está impondo algo à criança, quando na verdade é o contrário, você está entregando o dia dela na mão dela. E ela vai, né, fazer aquela ordem, ela se sente, faz bem para a autoestima. E Renata, o ideal seria criar essa rotina com a criança e conversar com ela como vai ser, ou colocar, por exemplo, num papel para que ela possa ir guiando. Como que seria ideal? Depende da idade da criança. Quando eles são muito pequenos, a outra comparação que eu uso é assim, tem muito executivo infartando por tomar decisão o dia inteiro, não é? Então, por que você vai dar para uma criança de 2 anos as decisões todas dela? O que você quer comer? O que você quer brincar? O que você quer dormir? Não quer? Tem gente que pergunta coisas para a criança o dia inteiro. E isso é estressante, a criança fica nervosa com isso. Então, até uns 5, 6 anos, é uma coisa mais trabalhada pelos pais mesmo, que vai sendo colocada, você começa todo dia a fazer aquilo e daqui a pouco eles vão tomando conta daquilo. Quando é mais velho, como a gente estava falando, com uns 10, 11 anos, até menos. Hoje em dia, com 8, eles já são pré-adolescentes, né? Quase isso, né? E eles já falam, eu sou pré-adolescente. Verdade. Então, quando já se diz pré-adolescente, você diz, então tá, então vamos conversar. Você quer fazer isso? Tudo bem, mas então o que você vai fazer para colaborar na casa? Que não é só arrumar o que bagunçou, porque a mãe não lava só a roupa dela, o pai não trabalha só para ele, então tem que colaborar para o coletivo. Mas você já pode conversar. Você vai percebendo no seu filho que ele já tem esse feeling assim de você
conversar, combinar com ele as consequências das coisas e funciona muito bem também. Chama muita atenção, Renata, o seu trabalho. Eu acho assim que é o pioneirismo, né? E a importância da idade com que eu vejo, eu te acompanho pelo Face. Nós temos uma parceira em comum que é a Marcela, do Ser Mãe é Tudo, que te chamou, né? Que você fez um trabalho com ela lá também, que foi acho que quando eu pude conhecer melhor o seu trabalho. Isso. E o que é gostoso nisso tudo? Que a gente fala sempre, ninguém nasceu pronto para ser mãe, para ser pai, né? E eu vejo a Renata nesse sentido, eu falo que é um tesouro, né? Alguém que vem para nossa casa, como ela falou, não é para um general que vem ditar regras dentro da casa, mas ela vem fazer aquilo que não se aprendeu naturalmente. Muitas mães conseguem naturalmente instalar uma rotina de sono, de alimentação, mas muitas e muitas mães sofrem com isso. E as que não procuram ajuda, as que deixam passar 1, 2, 3 anos de um dia a dia difícil e desgastante, nós, principalmente as psicopedagogas, nós sabemos que isso desgasta, que isso traz consequências que não são bacanas. Então, quando você investe, você tem esse olhar, não estou dando conta, preciso de ajuda, minha rotina, o sono não está bacana, a alimentação não está bacana, não estou conseguindo fazer isso ou aquilo. Então, é uma coisa que eu falo que é um tesouro, a idade com que você trabalha, Renata. É porque é diferente no seu caso, né? Você pega mais na idade escolar, né? O meu, a maioria das pessoas me procuram já com a criança bem pequenininha, assim, entre 1 ano e 3, 4. E é legal, porque você vê que a família se harmoniza e ela vai dali para frente de uma forma mais tranquila. Mas é possível na idade, desculpa, Roberta, na idade escolar, implementar uma rotina? E deve ser feito o quanto antes. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu já... É a tal da culpa também, né? Mas fui eu que criei ele sem rotina até hoje, como é que hoje eu vou mudar? Eu disse... A qualquer momento, antes tarde do que nunca. Sim, exatamente. Então assim, mas tadinho, ele vai sofrer porque vai ter que dormir tal hora. Eu disse, não é tadinho. Ele vai às vezes reclamar no primeiro dia, no segundo dia e depois ele vai, entendeu? Porque as pessoas às vezes vão postergando por uma culpa de não ter colocado isso no começo. E só quem sofre é a criança, porque ela vai mal na escola mais tarde, porque ela não dá conta de estudar. A sociedade sofre muito com isso. Sabe que eu já vi muitas pessoas dizerem o seguinte, né? Que a rotina não é legal. Muitas pessoas não colocam a rotina dentro de casa. Houve uma corrente alguns anos atrás que dizia que a rotina tolia a criatividade da criança. Hoje em dia a gente vê o reflexo disso, os índices de depressão em adultos, assim, a gente conta nos dedos as amigas que não tomam antidepressivo, né, inclusive. E por quê? Que o grande mal do século agora é a depressão e o estresse. Justamente dessa falta de organização. Dessa falta é o tema dessa semana, hein? Vocês vão falar sobre isso, né? É a falta de se sentir bem sozinho. Às vezes eu digo assim, ensina o seu filho a brincar sozinho, senta com ele, brinca, daqui a pouco você dá uma saidinha e ele se entretém ali. Precisa. Aí ele vai, daqui a pouco você vê que a criança senta e brinca 1 hora sozinha. Aí a pessoa, mas meu filho vai ficar sozinho? É bom, porque a gente não sabe se a vida inteira ele vai ter alguém do lado dele. Tem mães que têm tanta essa dificuldade que elas dizem assim, eu quero que meu filho durma no quarto dele, que também não é uma regra que eu imponho, mas se a mãe quer, a gente trabalha isso. Aí coloca o filho lá, o filho dorme maravilhosamente bem, e ela levanta no meio da noite e vai pegar. E dormir com o filho, qual o problema? Olha, não existe estudo científico que diga que faz mal. Existe uma linha de pessoas que acham que isso vai criar uma dependência. O que você acha? Que cria? Eu acho que depende de como você trata a criança durante o dia. Eu acho que pode suprir uma necessidade de afeto e de contato físico, principalmente quando os pais trabalham o dia inteiro fora. Mas que você tem que incentivar durante o dia a independência da criança. É a mesma coisa da amamentação prolongada. Muita gente diz que com 2 anos você tem que desmamar a criança. Não tem que. E não é pela amamentação que ela vai ficar dependente. Ela vai ficar dependente principalmente quando a mãe é dependente dela e não quer soltar. A carência do adulto. Porque aqueles 10 minutos que a criança vem no peito e mama, só vai fazer bem para ela. O problema é você não soltar o seu filho porque está amamentando. Então, se a criança mama no peito e vai brincar e brinca com os outros e a mãe não fica protegendo o tempo todo,
Não há, é a mesma coisa da cama compartilhada. Se dormir com os outros fosse problema, quem era casado não. Claro que chega uma idade, né, com 4, 5 anos, que eles mesmos você vai começar a sentir que eles começam com uma certa vergonha, porque começam a perceber. E aí, naturalmente, a criança vai. Com 12 anos eles vão embora. O meu foi. Com 12 anos? Os meus ainda não. Os meus ainda não. O meu, com 12 anos, meu esposo viaja muito, então. Os dois, o mais velho dormia e veio o menor, né? Dormia os dois. E com os 12 anos, o meu mais velho levantou e disse: a partir de hoje eu vou dormir na minha cama. E nunca mais ele voltou. Mas você insistia para ele dormir no quarto dele? Nunca pedi, porque amor demais não estraga ninguém. Nunca pedi para ele. Eu particularmente nunca dormi com as minhas no meu quarto, por uma questão que é, eu não funciono se eu não dormir. Eu sou assim também. E eu acordo a cada suspiro das minhas filhas. Então, assim, eu amamentei elas, até as gêmeas, eu amamentei as gêmeas exclusivamente. Eu ia lá no quarto delas, amamentava e botava. Mas para mim a casa não funcionava. Não significa que para a da Cris não funciona, que da Maria Helena não funciona. E às vezes o pai passa o dia inteiro trabalhando, a criança tem essa necessidade de contato físico. E dormir ali todo mundo junto. Eu sempre tive o desejo que depois que tivesse filho, que o meu casamento, que a minha rotina assim não fosse, nossa, a casa virou do avesso porque chegou o filho, né? Eu sempre tive esse desejo de que as coisas continuassem calmas. Ainda mais eu fiquei casada 10 anos sem ter filho, né? Então eu falava, meu Deus, se mudar tudo, não vai dar certo. Então eu lembro que o Matheus chegou da maternidade, já quis que ele fosse pro berço, já ficou no quarto, nunca passou uma noite, não dormiu. E acho que se eu tivesse filho de novo, eu faria a mesma coisa. Hoje é gostoso vê-lo, né? Toma um banhinho, vai mamar, e o filminho já tá na cama, independentezinho, gosta do quarto. Às vezes ele me pergunta, fala, mas por que você dorme com o papai e eu durmo sozinho? Eu falo, porque quando você ficar adulto, vai ser assim também, né? Então, depende, né? Mas ele dormindo com a mãe não quer dizer que ele vai ser uma criança dependente, né? Não. Justamente, depende, se né? durante o dia você estimula essa independência da criança, formas, né? E principalmente tem gente que fala na frente do filho, ele só consegue dormir comigo. Isso com 5, 6 anos, eles registram isso e ele só consegue dormir comigo, só consigo dormir com a mamãe. Então não falem isso, leva a coisa de uma forma natural, que não tem problema. Chega um momento que vai fazer como teu vai filho. Embora, Gisele, você não se preocupe. Aí você vai sentir falta, você vai dormir com ele. O que eu acho já estou imaginando quando o menor for embora pro quarto dele. Porque assim, meu esposo chega, é automático. Ele cata uma matula dele e vai embora, como eu digo. Então, eu nunca tive problema com isso. O problema maior é quando você leva para sua cama já por uma coisa que não está funcionando bem. Então, assim, se você acredita em cama compartilhada, como ela disse, porque amor demais não faz mal para ninguém, e eu levo para dormir na minha cama, tudo bem. O problema que eu vejo é quando a criança não dorme, ela mama de meia em meia hora, e não é fome de meia em meia hora, ela não está precisando mamar, ela está precisando de alguma outra coisa que a gente pode dar para ela na rotina dela, e aí você acaba levando e vira aquela bola de neve, porque você vai adaptando e a coisa vai degringolando. E aí muitas vezes até atrapalha o relacionamento, porque um acha que deve, o outro acha que não deve. Então, se for para fazer, eu sempre falo para o casal conversar, se os dois estão de acordo com aquela situação. Não pode interferir, eu penso, né? Vou dizer pela minha vivência, não pode interferir no relacionamento do casal. Papai viajou, podem ficar aqui, não tem problema nenhum. Papai chegou, acabou. Cada um no seu Então, assim, eu sou uma exceção, meu esposo viaja muito agora. Quem tem um esposo dia a dia em casa é muito complicado. Mas tem pais que Conheço aceitam numa boa. muitos pais que o filho dorme. Agora, tem muitas mães que levam por causa disso, porque fica mais fácil para ela e acaba não conversando com o parceiro. E eu acho que tudo que é feito na criação dos filhos deve ser conversado entre os pais. Tem que ver todos os setores da vida, né? Apesar de estar dormindo com a mãe, apesar disso, apesar daquilo, está tendo autonomia para outras coisas, tudo bem. Agora, não está tendo autonomia para estudar, está dependente, não está fazendo amizade, etc. Então, eu devo tomar alguns cuidados, né? Porque eu já tive caso de pacientes que simplesmente, depois a mãe, eles resolveram sair do quarto, muitas coisas melhoraram. Então, a gente tem que ter aquele olhar atento de mãe, a gente sabe, né? Quando as coisas a dinâmica a gente toda sabe se está fazendo bem, se não está, né? Porque... Meninas, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Falei que ia ter que ter o 2? Vem aí a importância da rotina familiar, parte 2. Queria agradecer imensamente a Renata pela presença aqui. Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço pela oportunidade. Adorei tudo que você disse. Com certeza vou levar aqui dentro, pode ter certeza. Eu vou tentar fazer um pouco de cada coisa que foi dito aqui. Maria Helena, obrigada pela sua presença aqui, viu? Coronela.
Muito obrigada, Roberta. Segunda-feira a gente se vê novamente aqui, né? Obrigada. E a Cris, qual é o tema de amanhã? Amanhã estamos aí, vamos falar sobre fanatismo por futebol. Acho que vai ser bem interessante. Mas tem gente fanática? Mas acho que quase nada. Eu sei que amanhã vai ter vai ter uma palmeirense aqui fanática, né? Nossa. Vai ter uma palmeirense, São Paulino, corintiano. E o é negócio você? vai pegar fogo. Amanhã vai estar bom demais, você não pode perder, tá bom? Gisele, Muito obrigada. Oi? Quem quiser uma ajudinha para montar a rotina para os filhos também, a gente vai ter um curso. Pois é, o curso é dia... No sábado, agora dia 31, o curso é justamente montando uma rotina que funcione para o seu filho e vai ser no Shopping Goiabeiras, das 10 ao meio-dia, no Clube da Criança, que é uma parceria também com a Marcela, do Ser Mãe é Tudo. E podem te procurar no Facebook facinho, né, Renata? No Isso. Sosseguinho. Isso. Vale a pena. Sosseguinho, olha dele, sossego. Sossego. Quem que não quer um sosseguinho, né? Muito obrigada mais uma vez. E você aí de casa, muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente volta às 10h30 da manhã com o tema fanatismo por futebol. Um super beijo, até lá. Tchau.